O dia tem 24 horas, mas se a gente for pensar, dá para estudar no máximo umas 9 horas. E uma coisa que a gente quase nunca pensa é na energia que você vai colocar nessas horas. Então, 1 hora de estudos com muita energia, com muita concentração, é melhor do que 3 horas com uma energia bem ruinzinha. A ideia desse vídeo agora vai ser analisar a energia, com o foco de sincronizar os seus períodos de máxima energia com o de máximo estudo, para você aproveitar melhor a sua energia. Então aproveite para curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Então, quando a gente pensa em um sistema físico, a energia está relacionada à capacidade de realizar trabalho ou de fazer alguma ação. Aqui para os estudos, isso vai ser estudar, então estudar com bem gás e com bem energia. Existem vários ritmos biológicos, tem uma área da biologia chamada cronobiologia, que estuda esses ritmos do corpo humano ou dos outros animais. Então tem o ritmo de sono, os ritmos de piscadas dos olhos. E para a produtividade a gente tem um ciclo específico que é chamado de ciclo ultradiano de atividade e descanso. Então é um ciclo que começa e termina ininterruptamente, então dura de 80 a 120 minutos, e acontece o dia inteiro, que vai ser um revezamento entre 90 minutos de atividade focada com 20 minutos de descanso. Tá, e o que acontece? O que acontece é que a gente não sabe que existe essa variação. Então, a gente começa a estudar e continua estudando mesmo quando a gente deveria ter parado para o descanso. E isso faz com que a energia que poderia voltar a crescer no descanso, ela só caia. Então, você não continua fazendo o ciclo, você não tem esse descanso, então a sua energia só cai. Então, a ideia vai ser a gente sincronizar esse máximo estudo com o melhor estudo, com o estudo mais focado da matéria mais difícil, e deixar o descanso para você se revigorar. E para descobrir isso, os pesquisadores pegaram medidas fisiológicas, então batimentos cardíacos, níveis hormonais de cortisol, por exemplo, atividade cerebral, capacidade de concentração. Então tudo isso é pensado para maximizar a sua atividade, a sua concentração. E uma coisa que você pode observar é o sinal de quando você deveria começar a fazer o intervalo. Os sinais incluem o desejo de bocejar e se esticar, fome, aumento da tensão, dificuldade de concentração, inclinação para procrastinar ou fantasiar e uma maior incidência de erros. Então vamos ver a anatomia do ciclo ultradiano. A ideia é que a atividade começa, então a sua concentração começa a aumentar no começo desse ciclo, ela atinge o máximo mais ou menos na metade, então considerando um tempo de atividade de 90 minutos, o seu pico vai estar em 45 minutos. E depois dessa primeira parte da onda, você vai precisar de um descanso para recuperar a sua energia para fazer mais um ciclo de novo. Ao ver isso, você percebe que não adianta estudar 3 horas, 4 horas uma matéria. É completamente contraprodutivo. Então você tem que fazer esses ciclos ao longo do dia. Até mesmo pensando em um ciclo, sabendo que o máximo da sua energia está no meio do ciclo, você pode pegar aquele conteúdo mais difícil, por exemplo, exercícios de provas antigas ou exercícios da sua lista, para fazer no meio do ciclo. Então você começa fazendo uma revisão ou assistindo uma videoaula e no meio do estudo você revisa, faz um flashcard ou faz alguma outra coisa. Então assim você tem um ciclo de máximo desempenho para essa sessão de estudos. E para isso você tem que se estudar, então você tem que realmente se entender. Você tem que entender duas coisas. Qual é a hora certa de começar o intervalo? E isso você vai perceber ao estudar. O seu ciclo vai ser o ideal de 90 minutos, ou de mais tempo, ou de menos tempo, vai ser 1 hora, vai ser 1h30. Quanto tempo vai ser o ideal para você estudar? Ou, por exemplo, até 2 matérias, se for o caso. Então, você analisa isso e aí você vê qual é o intervalo ideal. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é entender dentro do seu ciclo. Então, quando realmente, dentro dessa sessão de estudos, você está com o máximo de concentração. Porque isso é sagrado, isso precisa ser protegido. É um momento perfeito para você estudar, não é o momento de você estar com o celular do lado e perder essa concentração valiosa. Então você respeita essa sua energia. E essa vai ser a ideia. Aí depois do intervalo precisa ser revigorante. Então precisa ser um intervalo assim que é muito bom. E algo assim que te faça voltar a estudar depois, certo? Então você pode, por exemplo, escutar uma música. Você pode dançar aí na sua casa sem ninguém ver. Você pode
fazer alguma coisa que você gosta muito. Então tem que ser alguma coisa boa mesmo, nem que seja ficar deitado na sua cama pensando na vida, pensando em como vai ser, esse tipo de coisa. Mas não faça algo que talvez te canse mais, como ficar vendo a sua feed no Instagram. Faça algo que realmente te relaxe, para você voltar a estudar com gás, com energia. Uma ótima ideia é fazer uma meditação, é fazer respiração guiada, é deitar mesmo e descansar, ou fazer algum exercício físico também é uma ótima ideia. E, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, na verdade, eu vivi isso tantas vezes. Então, eu tentava estudar primeiro, quando eu tava estudando pro ITA, tentava estudar, por exemplo, a tarde toda física. Eu tentava desde 1 da tarde até 6 da tarde. E era um negócio muito ruim, porque depois de um tempo não rende mais. E não tem ninguém pra falar pra gente que, olha, você não tem que fazer isso, você tem que mudar como você tá fazendo. E depois de um tempo eu vi que, nossa, não dá certo isso, então eu vou estudar no máximo 2 horas. E é isso que eu recomendo. É melhor pensar nesse estudo assim energético, nesse estudo assim muito focado, concentrado, do que passar várias horas mais ou menos. Então perceba isso no seu estudo. A gente quer fazer meio que um sprint e um descanso, um sprint e um descanso, então uma corrida e um descanso. Claro que o estudo o dia inteiro não vai ser tão ativo assim, vai ter momentos que você vai ficar só vendo videoaula de história, alguma coisa assim, mas pense no seu estudo como algo assim muito focado, concentrado, que você precisa proteger e que você vai sincronizar. Então você vai sincronizar, por exemplo, o estudo de manhã, que é aquele estudo super... que você ainda não perdeu energia nenhuma, que você dormiu e acordou e tá super bem. E aí você estuda de manhã as matérias mais difíceis e já resolve aquele assunto. E isso tudo seguindo o seu ritmo ultradiano de descanso e atividade. E aí faz o seu descanso, volta de novo, e isso tudo você vai vendo ao longo do dia como uma onda mesmo. E é ótimo você ter consciência da sua própria energia, porque você não tem como ficar concentrado, focado o dia inteiro, isso não existe. E é legal você ver a variação da sua energia e colocar atividades específicas. Às vezes, por exemplo, depois de 2 ciclos desses de alta concentração, então, por exemplo, você estudou matemática e biologia, aí você decide pegar uma matéria mais leve, porque você vai se recuperar ainda mais. Então, essa é uma ideia. Veja a sua energia, como ela varia ao longo do dia, como ela varia durante a sessão de estudos. Coloque a atividade mais preciosa, a atividade que vai te dar o maior retorno, nos momentos de pico, quando você tem mais energia, mais concentração. E isso vai te ajudar a aprender melhor, porque você está alinhando uma coisa com a outra. Você não está perdendo energia, você não está perdendo seu tempo. Então você pode pensar até como uma onda do mar. Então você vê lá a onda do mar, o surfista, ele surfa quando a onda vem. Então quando a onda vem, você estuda, se concentra e aproveita aquela onda de estudos. Já quando não tem onda, quando o mar está parado, você descansa, você fica na prancha lá olhando o mar. Inclusive, se você surfa, me dá uma dica aí como que começa a surfar. Então a gente chega lá numa praia, fala com alguém, tem escola de surf, como que funciona? Me conta aí, porque eu sempre quis saber e eu acho muito legal quem surfa. Enfim, então você vai surfar essa sua onda aí dos estudos e descansar. Então pensa nisso mesmo, pensa como se fosse uma onda. A onda vem, você pega ela, depois você descansa, depois vem a outra onda, você vem junto com a onda e assim você lida com o seu dia de estudos sincronizando. Porque não adianta a gente ficar se sentindo mal, só querendo estudar mais, sendo que, na verdade, o melhor é você seguir o seu corpo. Existem coisas que a gente pode fazer para aumentar o nosso nível de energia. Então, vai ser, por exemplo, dormir melhor, se alimentar bem, fazer exercício físico. E isso tudo eu vou fazer em um vídeo separado. Hoje a ideia foi mostrar essa sincronia. Então, pensa em sincronizar momentos de alta energia com momentos de matérias mais difíceis e não esqueça o intervalo. E o intervalo tem que ser revigorante, tem que ser algo, de repente, até que te lembra do seu propósito. Então você pode fazer uma meditação, uma visualização, pensar onde você quer chegar, algo que te faça voltar a estudar com mais gás depois. Então eu falei da energia e se você quiser saber como aplicar essa energia da melhor forma e como estudar cada matéria, por exemplo, eu te convido a conhecer o Sniper de Questões. E eu fiz um vídeo aqui desse lado que vai aparecer sobre como é o Sniper de Questões, para quem é, como funciona e tudo mais, dá uma olhada lá.
Então tem uma frase muito legal que é assim: o desempenho, a saúde e a felicidade são baseados no gerenciamento habilidoso da energia. O número de horas em um dia é fixo, mas a quantidade e a qualidade da energia disponível não é. A energia é o nosso recurso mais valioso. Quanto mais a gente valoriza a nossa energia, mais produtivos e capazes seremos. O que você achou desse vídeo? Eu espero que tenha ajudado, que tenha te dado uma luz de como ter mais energia nos estudos. E, gente, para o canal crescer, eu preciso muito da sua ajuda. Então, para você não vai dar muito trabalho, mas para mim vai ser tudo. Que vai ser você deixar um comentário, pode deixar um ponto, você deixa um ponto e posta o ponto que eu vou saber que você está fazendo só para me ajudar mesmo de verdade. E que vale muito para mim. Então, o que você puder deixar de comentário é ótimo. Curtir e compartilhar com algum amigo para o canal crescer. Então é isso, eu te agradeço muito por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.